Boa tarde, bem-vinda. Queremos saudar a sua participação, assim como do Ricardo, do Rafael, como do Fabiano, que vai entrar daqui um pouco. É muito importante para a gente essa conexão, né, com as pessoas que estão conduzindo as políticas públicas no Brasil, e principalmente essas secretarias que têm uma aproximação maior com a fotografia e com as linguagens de um modo geral. Então, na verdade, a gente precisaria de estabelecer assim, uma reflexão de como está sendo avaliado no momento, né? Como é que vocês têm essa percepção nesse momento de políticas, né, específicas para o universo das artes visuais, mas bastante focado na questão da fotografia, né? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo nesse momento com a rede é uma reflexão, né? Essa conferência ela tem esse objetivo, né, de refletir sobre a temática do fomento, porque a rede ela é composta de 4 grupos de trabalho, e essa conferência é basicamente focada no GT Fomento, que é a produção, a veiculação dessa produção no campo da fotografia, né? Então, nesse momento é isso que a gente gostaria, dessa reflexão nesse sentido, né? Com certeza a Lei Aldir Blanc ela está tendo no momento um impacto momentâneo, né, na questão da produção cultural, mas a gente sabe que não se sabe quais são as perspectivas, né, depois para frente, e de que forma localmente nos estados a gente pode ter um pouco de independência em relação as políticas do governo federal e essa desconstrução toda, né? E de que maneira a sociedade civil pode caminhar junto, né, com os governos e os projetos locais, como no caso o Pará e o Rio Grande do Sul e o Ceará, como uma luz para a gente. É isso que a gente gostaria. Boa tarde a todas e todos, agora organizadamente. Bel, eu entendi que eu posso já fazer a minha intervenção, então eu quero celebrar aqui esse momento de partilha, vou aqui citar os nomes da Mônica, da Carmen, do Carlos, do Rafael, no querido Miguel Chicaoca, esse professor de... Miguel, já posso dizer que das professoras de tantas gerações, né, Miguel? Porque já tem pelo menos umas quase 3 aí que passaram pela tua mão. A Glícia que está conosco... dizer que, pois é, né, Bel, tu falaste sobre esse desafio momentâneo, né? A gente vivendo nos soluços, fica muito difícil a gente estruturar políticas públicas de médio prazo, né? E quando eu digo soluços, são soluços democráticos, são soluços de consolidação de políticas na área da cultura, com planos nacionais, com um sistema estruturado, com um diálogo mais contínuo, para que nós tenhamos um sistema de informações e indicadores culturais a partir do qual nós podemos fazer esse mapeamento, essa cartografia, para que essas interconexões aconteçam. Então, assim, além de nós estarmos administrando esse sentimento de terra arrasada, porque o mapeamento se perde, o plano não se efetiva, o Fundo Nacional de Cultura não é acessado, perdemos um ministério, luto que nós não faremos nunca, porque nós não vamos, né, velar essa partida desse ministério, nós vamos permanentemente fazer essa articulação para o retorno do nosso Ministério da Cultura. Então, no meio de tudo isso, é assim, parece que a gente estende mãos, tentáculos, pernas, para ver se a gente consegue salvar o que é possível, e aí vem essa pandemia com essa bigorna na cabeça da gente. Bom, depois disso tudo, vem essa Lei Aldir, que é fruto de uma articulação. E a Lei Aldir, para quem estava tentando colar, né, fragmentos de coisas perdidas, ela acabou sendo uma grande oportunidade de articulação da sociedade civil com gestores e forçando, na verdade, o que não foi exatamente negativo, mas forçando o movimento mais autônomo dos entes federados. Então, os estados se organizaram, já temos um fórum consolidado há muitos anos, tanto que o próprio Ministério da Cultura é resultado de uma luta do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, mas o fórum acabou tendo um papel muito protagônico nesse processo de
procurar fazer com que essa lei tivesse esse espelhamento do pulso regional das nossas práticas e manifestações culturais. Como nós estamos falando muito especificamente dessa linguagem, dessa expressão que é a fotografia, e de certo modo eu celebro muito falar deste lugar de onde eu falo, que é o estado do Pará, que é um território muito profícuo na produção fotográfica, sim, muito graças ao trabalho, por exemplo, do nosso mestre Miguel Chicaoca, de Luiz Braga, de Otávio Cardoso, de Valda Marques, de Paula Sampaio, de Alexandre Sequeira, que promove atravessamentos também da fotografia com outras experiências, né? Então, nós temos realmente um território, não só do ponto de vista pictórico, muito, muito rico, como de uma produção consolidada e valorizada nacionalmente e internacionalmente, e muito fruto também de uma articulação da sociedade civil, como é o caso da Foto Ativa, o caso da Câmara Có, que se estruturaram como associações e como espaços de fomento a esta formação. Isso é bastante importante, né? Nós tivemos trabalhos continuados de formação, evidentemente que o Miguel pode falar de maneira muito mais profunda, né, e legítima disso, mas nós temos no estado do Pará uma cena na produção fotográfica extremamente consolidada, que só não tem mais continuidade, porque realmente precisa também de uma articulação com uma garantia permanente de recursos de fomento, né? Nós estamos vindo de uma gestão, que é uma gestão de uma secretaria que teve um gestor durante muitos anos, quase 20 anos, com um pequeno interregno, e que tinha para a fotografia um olhar muito atencioso. Nós temos salões, que são salões consolidados, como o Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, o próprio Salão Arte Pará, que é o principal salão de artes plásticas do norte do país, que sempre teve um olhar muito carinhoso com a fotografia. Nós temos um museu de arte contemporânea no estado do Pará, que tem, por exemplo, uma das salas, que é a Sala Gratuliano Bibas, que é uma sala dedicada a uma exposição que tem um caráter permanente, inclusive que está com uma exposição com um acervo, parte do acervo que nós temos, que é muito grande, de fotografia, mais de 500 obras, do Miguel e do Luiz. E a Lei Aldir Blanc, ela nos lança nesse desafio de um dos nossos editais ser de artes visuais, trazido no seu formato por essa discussão do próprio setor, e eu acho que esse foi um aprendizado muito legal, Bel. Claro que existem estados, a assimetria na maturidade, por exemplo, da construção das políticas públicas, ela ficou muito mais evidente para nós, né? Existem estados como, por exemplo, meu irmão querido e amado Fabiano Piúba, que são estados professores para nós, né? Estados onde você tem um sistema estadual de cultura, onde você tem um conselho estadual de cultura, onde você tem políticas públicas de fomento que já estão absolutamente consolidadas. E estados que estão engatinhando, por exemplo, na estruturação do seu sistema. Nós não temos um sistema, por exemplo, no estado do Pará. Nós não temos conselho estadual de cultura no estado do Pará. E nós tínhamos um conselho, mas que não era com uma representação da sociedade civil que viesse da escolha da sociedade civil. Eles eram nomeados. Entendeu? Então, quer dizer, agora que a gente vai ter um sistema e um conselho espelhado no que é a construção da sociedade civil, do modelo de Sistema Nacional de Cultura, do modelo de Conselho Nacional de Cultura. Ou seja, com essa fala, com essa construção, com esse caráter consultivo e deliberativo. Então, a Lei Aldir Blanc, para muitos estados, foi esse aprendizado de controle social, de participação na elaboração, por exemplo, dos editais, das chamadas públicas. Nós aqui tivemos que fazer um comitê. Nós, por inexperiência, né, porque estamos nesse momento de aprendizado também, acabamos fazendo da maneira mais complexa. Nós montamos um comitê de emergência cultural aqui com 19 representações de segmentos. Então, nós lançamos 20 editais. Cada edital elaborado pelo seu segmento. Editais, por exemplo, com 8 linhas diferentes. Então, imagina a complexidade de gerar isso numa lei, que é uma lei que nos exige, do ponto de vista organizativo estrutural, muita diligência, muita atenção, são muitos dados, são prazos, a burocracia que não mudou,
né? A pandemia se abateu sobre nós tivemos uma legislação que flexibilizou por conta do estado de calamidade, mas, ao mesmo tempo, os órgãos de fiscalização e controle também tiveram uma assimetria entre os estados em relação à ortodoxia ou heterodoxia na exigência, por exemplo, de certidões negativas, no prazo dos editais ficarem abertos. Então, o que nós teremos? A gente pula uma fogueira a cada período. Então, pulamos a fogueira de elaborar a lei, depois pulamos a fogueira de nos organizarmos do ponto de vista da estrutura da coisa pública, de ativar os municípios para que acessassem os recursos e se organizassem estruturalmente. E agora estamos no período dos editais. O que a gente, no caso da fotografia, Bel, há um desejo muito grande, uma expectativa muito grande por conseguir melhorar, né, qualificar e melhorar o acervo, por exemplo, do próprio Estado no que diz respeito à fotografia produzida, mas o Estado não pôde, pela lei, adquirir acervo para os seus espaços. Então, nós entendemos isso, porque é importante que a sociedade civil tenha essa capacidade de se capitalizar, essa palavra é muito ruim até, mas eu digo o seguinte, de acessar recursos, porque ficou numa situação muito vulnerabilizada. Mas então, como é que a gente consegue garantir que esses acervos, por exemplo, de fotografia, que essas peças, essas obras sejam compradas? E para onde elas vão? Elas não podem vir para um espaço público. Como é que a gente garante circulação? Existem editais de circulação? Quem conseguiu fazer edital de circulação? Nós teremos, a partir dos editais de fomento, nesse primeiro semestre, por exemplo, de 2021, uma bem-vinda explosão de eventos e de ocupação dos espaços públicos, na medida em que muitos artistas visuais, entre eles os fotógrafos, acessarão os editais, portanto, vão poder fazer pesquisa, vão poder desenvolver trabalhos, vão poder desenvolver trabalhos de memória, trabalhos de pesquisa sobre os próprios acervos ou sobre a história da fotografia, vão produzir exposições, vão produzir trocas entre coletivos, vão produzir circulação das exposições no Estado. Quer dizer, nós não sabemos como é que virão esses projetos. Nós estamos no momento ainda, por exemplo, no caso da fotografia do nosso edital de artes visuais, ele está aberto. Muito. E assim, num parto a fórceps, né? Porque essa lei nasceu prematura, chorando as dores do parto, mas conosco, né, com todos nós, sociedade civil, gestoras e gestores, fazendo um exercício muito urgente e em diversos momentos, demasiadamente sofrido. Porque era a urgência do acesso ao recurso, a urgência da disponibilidade de respostas, né, de formatos, com uma legislação engessada, extremamente injusta com as práticas culturais, extremamente ortodoxa, com dinâmicas do nosso universo simbólico, imagético, imaterial, que não cabem numa planilha de Excel, né? E gestores muito preocupados por conta de um governo que não tem um olhar generoso, né, com a fotografia. Muito longe disso, eu estou usando de um eufemismo quase romântico, né? Então, nós precisamos entender o que virá nesse 2021, né? Como virão esses projetos, como os nossos espaços culturais serão ocupados por essa demanda imensa de produção, como a fotografia, como um espaço de prática cultural, de registro do seu tempo, de registro do seu lugar, de registro do seu sonho, do nosso sonhar, desse universo imaginário, como ela vai se colocar também como um ator muito importante na reflexão do que estamos vivendo, né? Desse período de isolamento, desse período de perseguição com a liberdade estética e poética das nossas práticas culturais, e como ela vai ocupar esse espaço também com um recurso muito substantivo circulando no espaço curto de tempo de maneira criativa. Essa fotografia não estará nas galerias ou somente nas redes sociais, ela vai estar na rua, ela vai estar nas escolas,
ela vai estar nas redes sociais, ela vai estar no corpo das pessoas. Onde essa fotografia vai estar? Onde a gente vai viver essa fotografia nessa extroversão, nessa fruição. Então, eu acho que também é um momento muito desafiador para a própria criação artística. Não só para nós que lidamos com isso que é mais, digamos, árido, né? das planilhas, dos prazos, por incrível que pareça, de um dinheiro volumoso para um prazo exíguo para execução, numa negociação que precisa se abrir com um governo pouco afeito ao diálogo. Então, assim, é como se a gente estivesse vivendo 1000 anos a 10, sabe? Em 10, né? Ou caminhando 1000 quilômetros, né? Num espaço de 10 segundos. Então, eu acho que para todas e todos nós será um momento muito desafiador, porque nós tínhamos a urgência do recurso, a urgência do diálogo, a urgência da construção, a urgência do formato para o fomento, a urgência da abertura dos espaços, e, de repente, tudo se deu como numa grande pororoca, e vamos ver como que depois essa terra completamente grávida de tanta produção e tanta criatividade, com o que vai brotar dela, o que vai brotar desse Brasil cultural nesse momento do amanhã que já é hoje, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, Bel. Gratidão pela oportunidade da provocação também, para que eu me provoque a raciocinar como será esse amanhã. Teu microfone está fechado, Bel. Então, realmente é um grande desafio, né? A gente fazer qualquer tipo de projeto nesse momento, né? Tentando fazer linhas, porque no caso, né, da rede, a gente tem um universo bastante diferente desse, e a gente tem que estar bastante conectado, né, com todos esses movimentos que estão acontecendo, né, na sociedade, advindos, por exemplo, né, da Lei Aldir Blanc e os outros mais, para a gente poder traçar caminhos mesmo, né? Então, realmente é uma coisa que está deixando a gente bastante desafiado e realmente a gente está numa encruzilhada, né? E, na verdade, essa reflexão, por exemplo, esse movimento todo que aconteceu, né, que culminou com essa aprovação da Lei Aldir Blanc, ele é um movimento extremamente potente e, de alguma maneira, é importante que a gente tenha a compreensão dessa força, dessa potência e perceber, né, aonde estão esses caminhos, que não é só pela Lei Aldir Blanc, mas todas as coisas que vêm colados nesse movimento, né? E eu acho que esse é um dos maiores desafios para a gente da rede, é esse exatamente. O Fabiano Piuba já está na sala, né? Oi, Bel. Boa tarde. Oi, Fabiano. Estou aqui. Como vai, querido? Tudo bom? Tá na correria, né? É nessa maratona que a gente tem que fazer como se fosse uma corrida de 100 metros, como disse a nossa querida Úrsula Vidal. Você chegou a ver qual é a perspectiva do que a gente está conversando? Sim, cheguei sim. Sim, tá. Então, você está com a palavra. Tá certo. Então, primeiro, uma boa tarde para você, Bel, é uma pessoa muito querida aqui para nós do Ceará. Aí para o Miguel Chicaoca, que é uma referência, né, para nós no Brasil. Ele está lá no Pará, mas ele é cearense, ele é paulista, ele é carioca, ele é baiano, ele é lá do Rio Grande do Sul, né, porque é para nós também uma referência, uma inspiração muito forte. Boa tarde para você também, meu querido. A Mônica, a Maia, que também estávamos da outra vez, né, Mônica? Você estava coordenando também a conversa. Nossa querida Carmen Brisda, que foi a primeira que me deu uma boa tarde aqui. Boa tarde, Carmen. Carlos Vasconcelos, que me parece estar com a barba um pouco aí mais avolumada, está mais bonito, né?
o Rafael, que vai falar aqui conosco, e a Glícia, que é uma pessoa muito querida, e a Úrsula Vidal, pessoal. Eu sou suspeito de falar dessa mulher, porque foi um encontro muito bonito desses que o mundo põe, né, na vida da gente. Então, assim, o que eu poderia fazer aqui para a Úrsula era uma declaração de amor, de gratidão por todo o trabalho que ela está fazendo à frente do Fórum Nacional de Secretários, que, além de ser secretária do Pará, ela está liderando esse processo no território nacional. Então, boa tarde para você, Úrsula, a gente que está nessa pegada, né? A Úrsula, ela usa um termo muito engraçado, que é virado no girai. Ela está para encontrar um termo mais brasileiro, mais... Desculpe, mas é porque a gente está precisando dessas energias também. E a Úrsula tá... A gente podia dizer assim, virado no Lampião, ou virado na Maria Bonita, né? Fica bom. Exatamente, virado no boto, né? Virado aí, enfim, nessa coisa toda, né? Bom, pessoal, então, dito isso, oxalá. E a Úrsula terminou a fala dela comentando sobre o tempo. E ontem eu tive um tempinho curtinho de conversa com o Ailton Krenak, né? Ele veio aqui, né, sem vir com o seu corpo, mas estava com o seu espírito, para uma Masterclass no Centro Cultural Bom Jardim, que é o primeiro centro cultural de periferia aqui do estado do Ceará, na cidade de Fortaleza. É um equipamento da estrutura da Secult. E ele veio dar um Masterclass sobre o audiovisual, porque lá também é um centro cultural e uma escola. E tem a escola, né, Glícia, também de cinema, de audiovisual, de fotografia, das várias linguagens, né? E ele deu um Masterclass chamado Me Transformei em Imagem, né? E o Ailton Krenak é uma pessoa que hoje tem sido uma cabeça, um coração e uma mente muito iluminadora para todos nós, né? E além de ele ter transformado em imagem, né, ele se transformou em flor, né? O Ailton Krenak levou o nome recentemente. Os pesquisadores da Universidade Federal de Minas descobriram uma rosa muito rara, né? E ganhou o nome, né, de Lípia krenakiana, né? E o Ailton eu fui provocar sobre o futuro com ele, sabe, Úrsula? Bel, disse: Ailton, porque a gente estava para realizar esse ano de 2020, aqui umas rodas de conversa, uns ciclos, enfim, a gente estava vendo um nome, chamado Cultura e Natureza, né? Aí o Ailton, né, vai ser o curador desse negócio. Aí disse: antes de começar, né? E aí, como é que a gente faz o nosso Cultura e Natureza e tal? Acho que a gente consegue fazer isso em 2021, 2022. O Ailton disse que o tempo está suspenso. Nós estamos numa suspensão do tempo, né? E que é um tempo trágico. Estamos no meio de uma tragédia, né? E para os povos originários, né, indígenas, para os povos, né, afro-brasileiros, a resistência sempre foi algo permanente, pulsante, né? E essa questão da resistência, juntando palavra existência e resistência, ela é algo que envolve todo mundo, né? E esse contexto da pandemia, do isolamento social e de uma lei Aldir Blanc que nasce num processo como esse, quem imaginava que nós, no contexto em que estávamos ali, iríamos emergir com uma lei de proteção social, né, de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura com renda básica, com o subsídio aos espaços culturais. Identificamos aqui no Ceará, junto com os municípios, porque nós abrimos para os municípios o nosso mapa cultural, e tem a linha dos subsídios, né? Quase 2.000 espaços culturais orgânicos, independentes e autônomos, e que apenas, 10% desses espaços conseguem ter acesso aos editais, às políticas aqui da Secult. Isso para dizer que a Lei Aldir Blanc, ela tem um marco muito importante nas políticas culturais brasileiras. Eu acho que tem um marco que tem a criação do Ministério da Cultura, que a Úrsula destacou aqui, inclusive que o Fórum dos Secretários e Secretárias teve um papel importante. O José Aparecido, que era o secretário de Minas, foi o primeiro ministro da Cultura. Mas eu acho que tem um outro marco, né, que foi a chegada do Gilberto Gil. Então, a política cultural, ela é uma antes e depois do Gil, né, das políticas. Gil e Juca, né,
né, dessa dupla, né, ali do Gil e do Juca. Eu acho que o Miguel Chicaoca foi do CPC, perdão, do Conselho Nacional de Política Cultural, não foi, Chicaoca? E participou ativamente dos embates, das brigas que tinham lá, mas também daquele processo orgânico, dinâmico de construção de uma política cultural solidária, democrática, inclusiva em nosso país. Então, acho que o primeiro marco foi esse, sabe? Uma gestão Gil e Juca, de como é que virou, né, a chave de um pensamento, de um paradigma em torno da política cultural, né? Quando o Gil dizia que cultura é abrangência, né? E o outro é a Lei Aldir Blanc, sabe, Úrsula? Eu acho que as políticas culturais agora é antes e depois da Lei Aldir Blanc. Ela está mostrando, sobretudo, as nossas fragilidades, né? As nossas lacunas, as nossas estruturas inadequadas, pequenas, etc. e tal, mas está trazendo uma fortaleza, certo? Não é mais nem potência, porque potência a gente sempre foi, mas está trazendo uma fortaleza de que sim, é possível, nós podemos fazer política cultural numa perspectiva federativa, estados e municípios. Essa liga que se criou no Pará, da Úrsula, da Secretaria de Cultura do Pará, com as secretarias municipais, com os diversos Parás que existem lá no norte, nós aqui com os diversos Cearás que existem aqui, porque se criou uma irmandade mesmo, um laço, um liame muito forte dessa corresponsabilidade entre Estado, né, poder público, sociedade civil. Com muito diálogo, com muita construção coletiva, com muita confusão, com muito embate, com muita disputa, enfim, porque é essa tragédia que nós estamos vivendo, né? E eu estou aqui com Ailton Krenak, eu li o outro livro dele, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Onde ele fala que são constelações de gente como nós aqui, capazes ainda de cantar, de dançar, de fazer chover e de contar histórias que vão adiar o fim do mundo, né? Portanto, é a arte, é a cultura, né? E esse outro livrinho dele aqui, que é Irmão Gêmeo ou Irmã Gêmea do primeiro, né? A Vida Não é Útil. O Ailton estava falando dessa história desse tempo de suspensão. Ele vai citar aqui A Peste, do Camus, e diz assim, isso porque está me vindo uma coisa de que a pandemia não passou nada, né? Ela está, né, no seu movimento, né? É um ser vivo igual a nós e está disputando os espaços aqui, como uma espécie, né? O coronavírus é um ser vivo, né? Aí ele diz o seguinte, ele citando aqui A Peste. A peste pode vir e ir embora sem que o coração do homem seja modificado. Está lá em Camus, né? Em A Peste. A peste pode vir e ir embora sem que o coração do homem seja modificado. E lá no final do livro, eu não vou dar um spoiler, certo? Mas é mais ou menos lá para o finalzinho, ele diz assim, nós, Krenak, né? Assim, às vezes nós até queremos viver a experiência do silêncio, mas não a do desastre, pois é muito dolorosa. Nós, Krenak, decidimos que estamos dentro do desastre. Ninguém precisa vir tirar a gente daqui. Vamos atravessar o deserto. Temos que atravessar. Ou toda vez que você vê um deserto, você vai sair correndo. Quando aparecer um deserto, o atravesse, né? Nós estamos atravessando esse deserto, que é esse contexto da pandemia e do pandemônio. A pandemia tem nome, o pandemônio tem nome também. E que a gente tem que atravessá-lo. Então, eu acho que as políticas culturais de fomento às artes, né, de apoio à cultura nesse país, ele tem um marco muito importante com a Lei Aldir Blanc, no que nós estamos fazendo, né, e o que nós vamos fazer depois. Sobretudo numa perspectiva de políticas afirmativas, de cidadania cultural, da arte na sua plenitude, que possa extrapolar, por exemplo, essas nossas caras aqui mais claras, né? E isso não vai ter volta, não vai ter volta. Essa percepção étnica, territoriais, vai desde os territórios de periferia
né, do Brasil que tem uma dificuldade de chegar, já tinha uma dificuldade histórica, né, de chegar nas políticas culturais, e também a Lei Aldir Blanc ela abriu um leque, mas ainda tem essa dificuldade que a Úrsula também mencionou. Isso para dizer que a política de fotografia ela também vai ter que mudar, ela vai ter que se expandir, ela vai ter que se esparramar mais do que a gente já é esparramado. Aqui no Ceará a gente tem uma história, assim como o Pará, que também tem uma referência, né, importante no Brasil. No Ceará, eu acho que boa parte aqui de quem eu estou vendo conhece, né, Glícia? Nós temos um prêmio específico e um edital de fotografia. Nós temos um edital aqui garantido por lei, né, na Lei do Sistema Estadual de Cultura, que a Úrsula citou aqui, que é uma lei de 2006, que nos obriga, né, obriga a Secretaria da Cultura a estar realizando um rol de editais, e temos o edital de fotografia, e temos um prêmio Chico Albuquerque, que agora é um prêmio, inclusive, nacional, né? E no caso da Lei Aldir Blanc, né, aí eu quero parabenizar, que desculpe que eu cometi essa gafe, né, mas estamos aqui em comemoração dos 10 anos da Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil, e as políticas públicas, elas são qualificadas, né, e são democratizadas exatamente com a sociedade civil. Essa Lei Aldir Blanc não é uma conquista do poder público, ela é uma conquista da sociedade, porque foi a sociedade civil que se mobilizou. Nós estamos nesse meio ambiente, né, Úrsula? Construindo juntos. E o da fotografia, o que tínhamos e o que temos e o que vamos poder ter, né, depois da Aldir Blanc, com a Aldir Blanc, eu acho que é algo que a gente tem que aprender muito, né, para estar aprimorando. E nós não lançamos especificamente nenhum edital na Lei Aldir Blanc de linguagens. Lançamos 10 editais, né, e depois, com a reprogramação do saldo da renda básica, lançamos mais 2. Então, nós lançamos ali os primeiros editais. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Por exemplo, tem um edital que é o de Arte Livre, que foi um edital de criação artística. São 116 projetos, contemplando as mais diversas linguagens. A fotografia tem uma presença forte aqui. Lançamos um edital de patrimônio cultural, sobretudo com ênfase no patrimônio imaterial, de projetos de reconhecimento e de fomento e potencialização dos grupos tradicionais. Um outro de territórios culturais e tradicionais, então aqui tem também a questão das periferias. Um de cultura viva, que foi o único que foi específico, que foi para os pontos de cultura. Um de patrocínio de festivais culturais. Um outro para aquisição de obras de arte, onde já concluímos esse processo, estamos agora no processo já para pagamento, e nessas aquisições de obras de arte tem a fotografia, né? Aliás, com uma boa expressividade. Aquisição de obras, de livros, aliás, para o Sistema Estadual de Bibliotecas, né? E depois lançamos, dando sequência, o edital de programação, de Programa de Formação e Qualificação, e um outro também de Programação Cultural nos equipamentos. E, por último, Fomento, Cultura e Arte do Ceará, que saiu o resultado esses dias, e o de audiovisual, né? Não tem especificamente nenhum de fotografia, mas a fotografia atravessa todos esses editais, que é um investimento de 50 milhões de reais, né? São 71 milhões aqui para o Ceará, tínhamos ali como 12 para a renda básica, 50 milhões para o inciso terceiro dos editais, e a fotografia ela está bem atravessada. Estamos aqui para concluir com o IPES, que é o Instituto de Pesquisa do Ceará, que é um instituto que existe há muitas décadas também. Nós já acertamos com eles um estudo para medir os resultados, os impactos da Lei Aldir Blanc no Ceará, né? Desde impactos ali com leituras, com componentes, variáveis diversas sobre os resultados, sejam na perspectiva social, econômica, cultural, mas também na perspectiva de raça, de gênero, de diversidade, de políticas
específicas, como política para as artes, né? O que é que tem de fotografia, né? Como é que a fotografia se revelou, vamos dizer assim, com esse Aldir Blanc, o que é que veio à tona e o que é que ficou, que não foi contemplado, né? Que representa uma demanda. Então, são leituras importantes que a gente precisa fazer na Lei Aldir Blanc, e eu creio, viu, Bel e Mônica, que a nível nacional vocês podem estar fazendo também esses recortes de como é que a fotografia foi revelada na Lei Aldir Blanc no Ceará, no Pará, no Rio, em Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Enfim, nos diversos rincões do Brasil, para que a gente possa retomar essa conversa, pensando, talvez ainda nesse tempo suspenso, mas aí eu disse para o Aldir ontem, para o Ailton Krenak ontem, que nós não podemos abrir mão do futuro. Porque a agenda mais central hoje no planeta é o futuro. E nós estamos, acho que aqui, conversando sobre essas questões também. Fabiana, agradeço muito, e Úrsula também, a intervenção de vocês. Eu acho que isso vai abrindo pistas para a gente. E realmente essa reflexão que você colocou aí, né, da importância também da fotografia se mudar, não é? Isso da gente ter tantos... amanhã a gente vai fazer uma cerimônia homenageando 36 fotógrafos e produtores culturais, né, agraciando pelo percurso deles, no sentido de criar uma ambiência para a rede e fortalecimento, porque a rede ela não nasceu do nada, né? Para ela nascer, houve uma ambiência e houve todo um trabalho, toda uma base, né? E a gente vai homenagear 36 pessoas que a gente atribui que fazem parte dessa base. Tem muito mais do que elas vão estar simbolizando algo. E quando eu terminei ontem de preparar os materiais, né, falando sobre cada um, eu percebi que todas essas pessoas são brancas. E aquilo apertou meu coração demais, entendeu? E todas elas merecem, e todas elas são pessoas de altíssima consideração, e vou homenagear de todo o coração essas pessoas. Eu não, todos nós, o grupo todo que está preparando, né? Mas isso faz a gente parar para pensar, e demais, né? Isso é uma coisa que machuca a gente. Imagine quem está de fora, então, a dor que isso significa, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa aí para repensar, né? Essa própria força da sociedade civil que culminou nesse movimento da Lei Aldir Blanc, ela traz no bojo dela já uma grande transformação, né? Como você disse, tem confusão, tem disputa, tem dificuldades, tem contradições, mas isso é a vida, né? Essa não poderia ser de outra forma, né? E eu acho que uma das contradições e dos desafios e das coisas que estão acontecendo no bojo desse movimento são coisas que vão modificar as nossas práticas, as nossas visões. E eu, nesse momento, todos nós que estamos nesse momento coordenando esse trabalho da rede, a gente tem esse sonho de poder começar essa transformação nesses aspectos, né? Para a gente também é muito importante essa fala, porque é um desejo nosso da atual gestão fazer a gente está aberto e criar processos para que essa mudança ocorra, né? Bel, tu me permite? Oi. Pois não. Precisar me ausentar, e queria só fazer uma complementação dentro dessa reflexão que é funda e dentro, né? O Fabiano, primeiro eu quero só me despedir também agradecendo por esse carinho e compartilhar com vocês que esse desafio é um desafio do Fórum, né? Essa liderança é uma liderança compartilhada, porque eu estou na presidência, mas é uma presidência exercida muito, 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 com essa presença forte do Fabiano, da Bia, do Rio Grande do Sul, né, da Silvana, de Pernambuco, que, embora não seja secretária executiva, mas está sempre muito presente, de todas e todos, assim. E o Fabiano é o grande conselheiro, né? A gente responde institucionalmente, mas as ações são feitas sempre nesse aconselhamento, nessa construção coletiva. E eu realmente só estou no Fórum porque o Fabiano olhou e disse assim:
vamos lá, na presidência, né? Vamos lá. Eu disse, mas Fabiana, estava chegando, né? Eu acho que de alguma maneira ele intuiu que eu era meio brigona, e eu estava brigando um pouco no primeiro dia ali com os representantes em Brasília, com o pessoal ali mais do Sudeste, que dominava um pouco. Ele falou assim, acho que essa menina é meio maluca, é doida que nem nós. Acho que ela vai... Foi uma intuição boa. Mas eu queria só me despedir dizendo o seguinte, por exemplo, tu falas sobre a fotografia dos homenageados, onde só haverá pessoas brancas. A imagem, ela tem sido muito, muito aguda em nós, nessas reflexões que nós temos feito da representatividade. E nós aqui no Pará estamos vivendo uma experiência que é pioneira para nós, pelo menos, da busca ativa. Nós encerramos hoje um exercício de 4 meses de trabalho, dialogando com mais de 40 entidades de associações, federações representativas de comunidades indígenas, extrativistas, quilombolas e ribeirinhas. Foi um trabalho monumental de organização, mapeamento, para chegarmos a essa cartografia de onde poderíamos chegar num período exíguo de tempo, numa organização logística, para chegarmos em aldeias no Médio Xingu, por exemplo, onde se demorava 3 dias de barco para chegar. Foram 250 cadastradores, que foram a 700 comunidades em 75 municípios, onde não havia sinal de internet, para fazer o cadastramento de 4.049 agentes culturais, de comunidades ribeirinhas, quilombolas, extrativistas e indígenas. Pessoas que já historicamente foram expropriadas de tudo, de territórios, de crenças, de tradições, de práticas, de acesso a políticas públicas, e que emergiram na emergência. Sim. Que emergiram para o nosso olhar, porque, afinal de contas, só terão emergido se acessarem os recursos. Então, foi o esforço dessa organização, o esforço de chegar até elas, alimentar a plataforma que tem um grau de complexidade, porque a lei tem um grau de complexidade para acessar o recurso público, e os editais também chegarão até elas. Elas acessarão, se passarem no cadastro DataPrev, acessarão como espaços culturais e acessarão como projeto cultural da comunidade. O que a fotografia, o que a imagem representará nesta manifestação destes lugares, destes territórios maretórios, destas mulheres, homens, mestras e mestras de cultura, sabedores ancestralmente de tudo o que eles têm para nos ensinar. Então, a imagem, e nós estamos preparando um relatório e uma pauta jornalística, porque para nós é um trabalho pioneiro mesmo, as imagens que nos chegam de pessoas que acessaram de barco, de moto, de bicicleta, as imagens dos cadastradores gravando na linguagem, na língua original do povo, o depoimento daquela parente, Capó, Xicrim, Xipaia, Munduruku, né? Então, na oralidade do mestre que não tem o letramento padrão, né? Do mestre de cultura, do mestre de carimbó, do mestre da casa de farinha, fazedor de farinha. Então, isso para nós saltou aos olhos, ao coração, à pele mesmo da gente. Assim. Para nós, no estado do Pará, foi realmente uma redescoberta. Eu sei que para o Miguel é um investigador, né? O Miguel e tantos fotógrafos são investigadores desse Pará, né? Forte e pulsante. Mas para nós, operadores da política pública, foi realmente um momento de partida de onde estamos, que era um lugar muito estanque, para a chegada nesses lugares, para um desabrochar que ainda está por vir. E a gente realmente tem muita esperança de que esse 2021 seja uma explosão de luz e de criatividade e de novos falares, de novos dizeres para nós. Fabiano Piuba, eu te amo. Eu não vou nem falar, que estou com vontade de chorar. Eu te amo, meu irmão. Gratidão por tudo e por tanto. Gratidão, Bel. Queridas, queridos, eu realmente vou precisar me ausentar, que a gente está aqui num corre também nas redes sociais, que é onde a gente mais apanha, né, Fabiano? A gente apanha, mas a gente continua firme. Um beijo no coração de todas e todos. Ver os rostos de vocês e esses olhares brilhantes enchem a gente de sentido.
Gratidão. Olha, essas flores é porque a gente teve um casamento comunitário hoje, realizado num teatro que fica dentro do nosso parque, onde fica a nossa secretaria, e 70% dos casais eram casais LGBTQI. Foi emocionante. Que bom que a gente está caminhando para uma luz de generosidade, diversidade, escuta e pertencimento. Um beijo, queridas, queridos. Obrigada, Úrsula. Foi um prazer receber aqui, foi ótimo, viu? Muito obrigada. Então, podemos ouvir, então, o Rafael, que está representando a Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul. Com prazer, Bel. Muito obrigado pelo convite aqui. Vou tentar, né, compreender que é mais fácil falar depois do Piuba e da nossa presidente Úrsula, aí, né, uma inspiração, né, e um privilégio foi para mim poder, né, interagir com eles nessa construção da Lei Aldir Blanc aqui por meio da nossa secretária. Até estava com ela no telefone, né? Imagina Você me permite, pessoal? Só um minutinho, Rafael. Eu quero fazer aqui um depoimento, porque o Rafael foi uma luz muito importante na construção das saídas administrativas, jurídicas, do pensamento de todos esses editais. E o Rio Grande do Sul tem aí uma referência, talvez a mais exitosa na forma, inclusive, jurídica dos editais, que a gente tem que aprender muito. Desculpe, Rafael, era só esse parênteses. Com essa aí, agora até me atrapalho mais aqui na fala, né? Não, mas é uma inspiração mesmo, né? Eu falo também enquanto servidor de carreira aí, que apesar da pouca idade, já 15 anos na área, mas referências tão fortes, né? Eu acho que na fala eles conseguiram trazer essa questão simbólica de a gente conseguir compreender que estamos sim fazendo uma transformação, que a Lei Aldir Blanc é um marco, que essa integração, daí, né, até também trazendo um pouco de informações técnicas, assim, de coisas que a gente passou em 2012, eu tive a possibilidade de estar, né, estruturando uma rede dos gestores de fomento. Então, para ver como, né, o que passamos nesse tempo, que essa rede acabou se estruturando. Há pouco tempo atrás, a gente estava comemorando quando não havia redução nos investimentos em cultura, ao invés de estar buscando ampliação, ao invés de estar buscando uma sequência para o nosso plano de cultura, uma sequência nessa estruturação de discussão com a sociedade civil. Então, de fato, a gente precisava de uma mexida, de uma sacudida, né? Não tentando justificar que a gente precisava de tudo isso que a gente tem passado, né? Mas uma ativada nesse sistema, uma ativada na comunidade cultural era algo extremamente necessário. É claro que agora a gente chega num nível, né, em dezembro especialmente, falando das secretarias de cultura, do executivo, de tensionamento extremo, né, para poder viabilizar toda essa expectativa gerada, mas ao mesmo tempo é uma riqueza tanto de informação, de contatos, novos contatos que as secretarias fazem, né? Olha esse relato da Úrsula. Então, são ações que, em condições normais, certamente o esforço para chegar em outras pessoas, outros agentes, seria reduzido. Então, digamos que deu um empurrão, aumentou o nível de exigência lá em cima, né? Eu acho que quando o Piuba traz essas questões técnicas e jurídicas, nunca foi tão difícil encontrar novas soluções técnicas e jurídicas para que a gente possa ter uma forma mais eficiente de lidar com cultura. Então, nosso desafio ainda é esse, porque muitas das regras pensadas aí no Estado servem, e talvez não servem muito bem aí para, enfim, construção de estradas e uma série de aquisições que o Estado faz, mas para essa relação do Estado com a sociedade civil, eu acho que na cultura a gente tem essa diferenciação muito grande. O Estado não é um fazedor, ele tem que incentivar, tem que impulsionar, tem que dar diretriz, tem que ter, assim, seus equipamentos e a gestão, a preservação da memória. Então, a gente tem muito claro esse desafio que a gente só vai conseguir na área da cultura desenvolver, estando articulado com a sociedade. Eu acho que é um dos principais legados, assim, dessa construção coletiva da Lei Aldir Blanc. Aqui no nosso estado, a gente já vinha, né, num movimento muito forte de reestruturar, fortalecer o sistema de cultura. A gente é um conselho mais antigo do país, então a gente já tem uma tradição nesse sentido e tem muito que avançar e reposicionar esses papéis e conseguir arejar
aumentar a representatividade, a diversidade. Então, até, né, com dinâmicas como essa que a gente está fazendo, ficou muito mais claro, inclusive, que a gente tem toda a condição hoje de ter essa representatividade estadual, porque a gente não está limitado às distâncias geográficas entre as cidades para estar construindo coletivamente. Então, a gente tem 12 colegiados setoriais ativos que agora, passando por reformulação, certamente deve ampliar essa participação de todo o Estado, dando muito mais poder de atuação, de diálogo com os setores. É um Conselho Estadual de Cultura que tem buscado se posicionar e cumprir com as suas competências de fiscalização, estabelecimento de diretrizes, agora numa dimensão muito para além apenas do fomento à cultura que a Secretaria já fazia, né, a partir de toda essa movimentação que a Lei Aldir Blanc traz, e esse exercício prático especialmente do inciso 3º dos editais, onde a gente tem demandas muito mais latentes de todos os segmentos, uma necessidade muito maior dos setores, que fizeram muitas entidades, muitas empresas, muitos agentes buscarem projetos, e a gente precisava buscar, de alguma forma, reduzir o aspecto burocrático, tanto para ter condição técnica de tramitar, quanto também para ampliar o alcance. A gente começa, e até é interessante alguns dados, assim, a gente tem 5 linhas de ação aqui no Estado, do inciso 3, as 5 já estão rodando. As 5 estão rodando. As 2 primeiras, talvez são as que mais se aproximam do nosso formato um pouco mais tradicional de editais, assim. E então a gente queria muito ampliar o alcance, e a gente já teve nesses 2 primeiros editais, 2 a cada 5 contemplados nunca tinham tido contato com a Secretaria. Então eu acho que já chega um pouco naquela expectativa com toda a legitimidade criada, e que a gente já conseguiu ver nos primeiros editais, até que não são fortes para a gente ampliar o alcance, essa ampliação de alcance. Então, isso nos traz, de certa forma, os resultados vão trazendo um pouco de combustível para a gente seguir nessa maratona. Então, a primeira linha, a gente fez algo parecido, aí foram várias receitas aqui no nosso país, mas fez algo um pouco, talvez, parecido com o que o Pio estava trazendo, de não segmentar muitos editais. Na verdade, a gente não segmentou nenhum, buscou assegurar vagas para todos os segmentos e dividiu por finalidades do processo criativo. Então, a gente trabalhou com produção, então essa linha de festivais, de circulação, muito em ambiente digital, muita coisa pensando num modelo híbrido que talvez, né, veio para ficar. Então, a gente falando de imagem, né, é algo que, na verdade, essa produção de imagens, essa quantidade de informação que a gente tem, certamente já está transformando a realidade tanto de produção quanto de fruição cultural. E aí a dificuldade que a gente já tinha de atingir o público, de formar plateia, ela fica ainda mais digamos, né, mais difícil de romper. A gente tem uma disputa muito maior nesse ambiente, né? A gente não tem o espaço físico que consegue acolher. Então, esse é um complicador para esse período, e é um complicador para todos aqueles que vão receber esses recursos e vão encontrar aí um país numa situação, né, pelo menos agora, a gente espera muito que melhore, né, uma situação bastante complicada de distanciamento. Então, o resultado efetivo fica comprometido, mas o resultado em termos de movimentação cultural, movimentação econômica, fica assegurado. Então, muita coisa ainda vai ser ajustada, mas certamente a gente vai aprender muito com essas experiências. O próprio investimento que a gente já vinha fazendo, apesar do impacto, vinha achando formas de se viabilizar, né? Voltando especialmente formatos híbridos, formatos que deixam, né, uma possibilidade de acesso a esses conteúdos produzidos de forma permanente ou temporária para ampliar o acesso. Depois a gente entra numa linha de aquisição fundamental para todos os setores culturais, para todas as regiões do Estado, para a compra, né, de bens e materiais, algo que a pandemia não atrapalha, algo, né, simples de se executar, algo que também pode gerar muito consumo de ativos culturais, né, de bens, de livros, de materiais, de acervos. Então, uma linha que foi muito disputada. Nessas 2 linhas, a gente teve 20 projetos por vaga, o que é uma dificuldade. A gente não... A Lei Aldir Blanc não é para ter uma concorrência, mas a concorrência se criou nessa busca por mais alcance. Então, como contornar isso, né? Até um êxito na divulgação e na simplificação trouxe um problema para a Secretaria, né? A concorrência bastante grande. A gente acabou
suplementando já esses 2 editais, então a gente já deve ter, né, duplicar aí praticamente o número de projetos contemplados e dar, digamos, né, uma amenizada nessa frustração e impossibilidade de muitos outros serem contemplados. E a gente parte depois, né, além da produção, além da aquisição, para outras 3 linhas bem específicas. Essas são processos em parceria que a gente buscou de uma forma, né, ainda mais efetiva essa capilaridade, estar presente, facilitar ainda mais o acesso. Daí a gente entra na linha de premiar por trajetórias, né, vagas asseguradas para todos os segmentos culturais, para todas as regiões do estado, para que a gente possa, né, pegar não aquelas pessoas que estão começando, mas aquelas que já têm toda um currículo, um legado, uma contribuição para o desenvolvimento cultural do estado. A gente já tinha uma previsão de fazer uma premiação nesse sentido, e a Lei Aldir Blanc acabou sendo uma oportunidade importante para isso, né, de valorizar essas pessoas, uma premiação pelo que já fizeram, pela sua contribuição. Uma 4ª linha de criação e formação. Então, essa eu acho que é uma das linhas mais estruturantes das que a gente poderia ter. Primeiro que servem, né, teremos vagas, pessoas físicas, coletivas, informais, garantida distribuição em todos os segmentos e regiões do estado. E valores menores. Então, né, projetos que conseguem pulverizar muito o recurso diretamente, muitos proponentes contemplados. E projetos que, de certa forma, têm uma possibilidade maior de acontecer mesmo nesse contexto de pandemia, projetos de pesquisa, projetos de criação. Vamos preparar uma produção cultural para uma retomada. Não sabemos, a gente gostaria muito que a Lei Aldir Blanc pudesse já servir para a retomada, mas ela ainda vai servir, né, para um respiro do setor que foi, né, fortemente impactado e não tem uma perspectiva de curto prazo de conseguir, mesmo com os protocolos que já foram adotados, que estão sendo revistos, né, ter uma movimentação econômica, uma possibilidade de geração dessa renda. E uma última linha, né, e não por ser a última, mas talvez é até a mais importante, que toca nesse ponto que eu acho que todos os estados buscaram, de alguma forma, ter um acesso muito mais direto. A renda já tinha esse desafio, mas o inciso 3, pelo potencial de recursos também, né, de chegar no local, de ter a inscrição que não dependa de internet, por exemplo. É uma linha com recorte territorial que temos, né, focado em 63 bairros aqui do estado do Rio Grande do Sul, de cidades que está mais da metade da população. Bairros, né, com uma condição de vulnerabilidade em razão da própria ausência, muitas vezes, do Estado, com políticas públicas, com geração de oportunidade. Então, nesse sim, teremos agentes locais, né, num processo de parceria, né, realizando uma busca, realizando um mapeamento para além daquele que já foi feito para a renda e para o subsídio, das pessoas que estão realmente distantes de informação, não tem, né, essa ligação, esse vínculo, essa informação junto ao governo. Então, de que outra forma, por meio do próprio setor, de entidades meio, a gente vai fazer essa ampliação do alcance de uma forma muito mais acessível, desburocratizada e direta, uma relação direta, comunidade, líder comunitário com as pessoas da sua comunidade, valorizando os trabalhos e viabilizando iniciativas locais. Então, ele traz até um pouco dessa lógica do inciso 1 e 2. A gente pega um pouco da ideia da renda e do subsídio e joga nessas 63 comunidades, sem toda aquela burocracia da renda e do subsídio, para um alcance direto daí de valores menores, né, para os agentes culturais locais e com alcance de valores de até R$10 mil para iniciativas que já acontecem, legítimas, já acontecem, muitas delas interrompidas, que possam ter força, né, para recomeçar, para se reestruturar ou simplesmente para conseguir se manter durante esse período. Então, partindo aqui da rede e desses movimentos setoriais, eu acho que esses movimentos precisam ser fortalecidos, né? A gente precisa achar espaço, como a gente, por exemplo, buscou nesses 2 editais, para inserir dentro da política pública de financiamento entidades e redes que atuam dentro do setor. Não só escutar, mas também executar na prática. Então, eu acho que esse desenho ele traz uma ideia bastante interessante, até pensando que o Estado, de fato, tem uma limitação muito grande de estrutura administrativa. A gente está esgoelado, né? A gente teve um concurso, o último concurso em 2010, né? O pessoal chamado 2012 é a equipe que a gente tem, não tem perspectiva de ampliação, né? Então, por mais que a gente gire 3 turnos, a gente precisa encontrar formas diferentes de trabalhar, porque todos queremos continuar com essa ampliação, né, de alcance, de recursos e de construção coletiva. Isso demanda tempo, mas isso é feito conjuntamente. Então, eu acho que
é possível, estamos vendo que é possível achar formatos, né, de atuação, né, do Estado, do governo, né, junto à sociedade civil para conseguir construir uma realidade melhor aí para o nosso país e políticas públicas que a gente consiga ter. E eu acho que até esse ponto da prorrogação da Lei Aldir Blanc reflete isso, de ter esse convencimento social da sociedade civil, em geral, que a cultura é importante, que a cultura vai gerar emprego e renda e a possibilidade de retomada econômica que todos precisam e vai gerar uma condição de melhora de qualidade de vida, inegavelmente, né, para independente qual é a atividade de cada pessoa. Até porque o consumo cultural, né, dentro das possibilidades que são ofertadas para aqueles que têm o privilégio de estar em quarentena em casa, certamente aumentou. Então, vamos olhar para a nossa produção cultural, vamos alavancar as potencialidades que temos aí nos nossos locais para que a gente possa seguir avançando aí nos próximos anos. Acho que essa é a perspectiva, esperamos. Bel, deixa eu só fazer uma comunicação rápida ao Rafael, porque é algo que o Rafael, na qualidade de estar na gestão estadual, não ficaria muito à vontade, mas eu, na qualidade de produtor, me sinto. Nós não tivemos, foi extinta a Secretaria de Cultura no governo passado, né? Então, teve que haver toda uma reestruturação desse universo cultural dentro do Estado, a partir do novo governo. A gente está falando de todo esse organograma, né, de conselho e tal, e isso é algo que vem sendo construído a duras penas nos últimos 15, 20 anos. Então, esse intervalo foi bastante complicado aqui. E agora essa retomada ela é bastante importante. Como produtor, me sinto mais à vontade de fazer essa colocação, então eu quis demarcar isso. E aí, só uma segunda questão. O Luiz Lima, lá no Facebook, eu queria, como esse assunto foi trazido, inclusive por você, Bel, ele faz o seguinte comentário: eu era o único negro assistindo o primeiro encontro desta rede lá na cidade de Paraty, há 10 anos atrás. Estava lá como público. Então, isso também é algo para a gente guardar com a gente e dentro dessa reflexão da nossa branquitude, né? Dessa surpresa que a gente vai se olhando no espelho e percebendo os caminhos que a fotografia tomou. Essa observação do Luiz Lima eu queria marcar aqui na nossa conferência. É isso. Bel, o microfone está fechado. Bel, eu vou ter que pedir licença aqui para sair, porque temos umas tarefas agora para assumir, tá bom? Tá, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo. Viu? E estamos juntos aí. Estamos juntos. Tá, parabéns aí vocês todos, os 3 que falaram aí, parabéns pelo empenho e pelos desafios que vocês estão enfrentando de forma muito brava e valente. Isso, e um beijo para você, Lícia. Tá, e estamos aqui juntos, viu? Obrigada, Fabiana. Oi, o Rafael tá aí, né, Rafael? Sim. Tá. Não, então é isso. Eu queria também agradecer a participação do Rafael e dizer que realmente nós temos nós da rede, né, que estamos levando adiante esse trabalho, temos muitos pontos aí a refletir, realmente. Eu acho que a compreensão e avaliação, né, de todos esses pontos que vocês 3 gestores aí levantaram, dessas novidades todas que estão ocorrendo, né, da ampliação, né, do número de pessoas e de grupos sociais que estão sendo incorporados nesse processo, com certeza isso vai trazer uma grande mudança, né? E nós da rede, a gente vai ter que compreender de que maneira a fotografia também se colocou, né? Não a rede, mas de que modo o ambiente da fotografia está se colocando nesse novo momento, né? Nessa situação. Isso também vai demandar que a gente faça uma análise, que a gente vá conhecer quais são os editais, né, que a fotografia compareceu, participou, quais são as novidades, né? Não só no sentido estético, mas no sentido da forma de formular os projetos,
na forma de se apresentar. Eu acho que é uma infinidade de coisas aí que estão aparecendo, que são desafiadoras para a gente compreender, são coisas que escapam, às vezes, até a nossa compreensão e que vai demandar realmente uma análise, um debruçar sobre isso, né? Se a gente quiser realmente mudar e se conectar com esse novo momento, vai precisar de muita abertura e de muita verdade assim, na forma de encarar tudo isso que está ocorrendo e já vem ocorrendo. Se essa pessoa que mandou essa informação agora, né, estava lá em Paraty em 2009, antes, né, pré-nascimento da rede, e a coisa mudou tão pouco internamente na rede, então está na hora da gente, né, realmente encarar isso de frente. Rafael, quer falar alguma coisa para concluir? Eu queria dar novamente agradecer e por estar junto, né, a Carlos Carvalho, uma pessoa que eu acho que desde o início da minha trajetória aí na secretaria eu muito aprendi, muito tentei auxiliar dentro do possível, né, mas está também com a Úrsula, eu acho que foi uma experiência rica aí trazer esse olhar, esse trabalho que os estados têm feito. Mas eu queria só reforçar, Bel, eu acho que essa questão de a gente achar novos espaços de atuação conjunta. Então, sim, a gente sabe o potencial, talvez, que a rede, talvez não, o potencial que a rede tem de mobilização, de proposição de políticas. Mas por que não pensar também em execução conjunta? Então, eu acho que esse desafio que a gente tem buscado fazer agora em parceria, né, com parte desses recursos da Aldir Blanc, eu acho que são coisas para que a gente possa pensar no aumento da efetividade mesmo, né, numa questão mais direta, numa outra relação com o Estado, né, que a gente não perde de maneira alguma, né, o interesse público, né, a autonomia, a gestão. Sim, sim. Amarrar ainda mais no plano e trazer novas funções para essas organizações orgânicas que são criadas com toda a legitimidade, né, que organizam o setor, mas que pudessem ter, e daí sim, estamos falando de política pública com a fotografia, que tenham políticas públicas, né, para que redes como essa possam ter seu papel potencializado, né, e isso eu trago não como, enfim, né, uma vantagem para a rede, na verdade, uma vantagem para a política e para o próprio Estado, que vai conseguir fazer entender muito mais, ter muito mais efetividade, né, com a estrutura que ela tem, né, com as possibilidades que tem, e com uma atuação que acaba sendo, né, certamente, no mínimo, já muito desburocratizada, mas eu acho que essa questão, novamente, da legitimidade, desse diálogo direto, né, a gente consegue construir outras formas, né, para, né, no momento se discute tanto, por exemplo, o julgamento de projetos, como a gente consegue ter outros modelos, daí é um respaldo, muitas vezes, até por trajetória, por vinculação, por atuação, um respaldo social, né, a gente chegou a ter um edital agora, esse ano, o FAQ Digital, só conteúdos digitais aí, né, imagem, vídeos, que o critério era ordem de inscrição. Ou seja, a gente deixou para a sociedade julgar nas redes sociais a qualidade daqueles produtos. Então, só para ver como a gente pode quebrar muitas vezes, romper com os modelos, né, e achar novas formas de a gente conjuntamente, né, conseguir construir essas alternativas. Obrigado. Com certeza, Rafael, porque parece que lá no Pará, eu não estou ainda ciente exatamente de forma detalhada, mas eu sei que houve uma parceria entre a Fotoativa, que até o Miguel Chicalca está aqui, faz parte, né, da Associação Fotoativa, talvez, não sei se você conhece, mas é uma instituição do Pará que trabalha com a questão da fotografia há mais de 30 anos. E agora a Secretaria de Cultura de lá fez uma parceria, parece que um dos editais está sendo conduzido pelo Fotoativa. Posso estar falando alguma coisa errada, porque eu não sei exatamente os detalhes, mas já é um embrião de uma parceria como essa que você está falando, né? E acho que pode acontecer muita coisa interessante nessas parcerias com a sociedade civil, não só com a rede. Vários projetos sociais têm já maturidade, expertise para poder participar e contribuir. Isso para o Estado seria muito bom, né? Porque ampliaria, todo mundo aprenderia, assim como o movimento social aprende também desses desafios aí, né, legislativos e administrativos, e que pode, inclusive, contribuir, porque eu acho que para mudar esse cenário que você tocou aí,
que é essa questão que as leis não foram feitas, né, para a produção cultural, ela foi feita para quem está construindo estrada ou qualquer coisa do tipo, e, na verdade, existe muito pouco consciência por parte da sociedade civil desse aspecto. A gente só fica chateado na hora que vai fazer uma prestação de contas ou vai fazer uma coisa, mas da importância que seria da sociedade civil, né, pelo menos no universo da cultura, de fazer uma pressão, fazer um movimento, né, ter toda uma proposição de uma nova questão jurídica, né? Na época do Ministério, do Gilberto Gil e do Juca, eu me lembro de assistir uma palestra do Juca, ele dizendo isso, que ele e o Gil faziam muitas conversas com deputados, com várias autoridades em Brasília, nessa perspectiva, né? Quando eles foram criar o Cultura Viva, que começaram a premiar grupos populares de cultura popular pela primeira vez no Brasil, essas pessoas se endividaram, ficaram inadimplentes, passaram a ser criminosos, digamos, entre aspas, né, do ponto de vista jurídico. E uma coisa que foi feita para beneficiar, né, virou uma armadilha. Então, eu acho assim, que é um universo aí que a gente tem pela frente, que é muito importante, porque a sociedade civil também tem essa consciência de que é importante lutar para que existam leis adequadas, né? Toda uma legislação adequada para o universo da cultura. É um dos 1001 pontos que a gente precisa, que é importante essa parceria também, eu acho. Então, eu agradeço muito sua participação. Dê um abraço na secretária. Não a conheço, mas mande um grande abraço. Agradeço a participação e espero que a gente tenha muitas coisas ainda pela frente para caminhar juntos. Obrigado, seguimos à disposição. Tá bom. Valeu, Rafael. Abração. Um abraço. Então, agora a gente pode ir encerrando, né, essa mesa 1. Teremos 15 minutos de intervalo e, em seguida, a gente vai ter a mesa 2, que são especialistas no campo da pesquisa da economia criativa, que vão apresentar suas experiências, suas visões, e vamos conversar de que maneira isso está envolvido com a nossa rede, na medida que a gente quer, todos os GTs da rede estão preocupados e motivados a pesquisarem o seu universo, o seu cenário, para poder também criar seus planos de trabalho. Então, a gente percebeu que isso é um ponto em comum entre os 4 GTs. E aí, qual é o objetivo dessa mesa 2 agora? É a gente ouvir esses especialistas para que a gente possa retomar esse trabalho, né, de pesquisa da rede e fazer um projeto e, inclusive, ter esses profissionais e outros mais que a gente venha convidar que nos sirvam de orientação, que nos oriente, que contribuem para a gente formular esse projeto, tá? De atualizar aquela pesquisa que foi feita em 2010, que é o cenário da produção cultural da fotografia brasileira. Então, é isso. Essa mesa está encerrando. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, nós teremos 15 minutos de intervalo e às 17h15 estamos começando a mesa 2. Continue nos acompanhando.